Ciclos e seriações para além dos modelos, a concepção, parte 1. Trata-se do capítulo 10 do livro que nós estamos estudando, da nossa apostila que tem esse título. Foi dividido esse título em duas partes. A parte 1, que vai falar sobre a seriação, e a parte 2, que eu dividi para falar sobre os ciclos de aprendizagem. Na seriação, a autora começa falando sobre o período anual em que é dividido a seriação. Ou seja, dentro desse sistema, o ano letivo começa logo no início do ano e, naturalmente, o seu final vai ser lá para o mês de dezembro. Então, quem entra no sistema de seriação, ou ele vai fazer algumas avaliações que são chamadas de bimestrais, semestrais ou trimestrais. Então, ele ali vai ter uma avaliação e essa avaliação vai dizer se ele vai ser aprovado ou não. E a reprovação é uma ordem que tem nesse tipo de sistema de ensino. Há uma preocupação muito grande com o que é chamado de conteúdo. O conteúdo, assim como a gente pode perceber nesses livros, é o que há de mais importante, porque sem os conteúdos a escola não anda. Então o aluno ele recebe uma carga muito grande de conteúdos e atividades dentro e fora da escola para que ele possa aprender. Um outro aspecto da seriação que nós vamos verificar é a sua preocupação em preparar o sujeito para a sociedade industrial ou científica. Nesse caso, a ideia que assim que ele termine, ele já esteja pronto para o mercado de trabalho. Há aqueles que conseguem ir para as atividades braçais e um número bem reduzido que vai para as atividades de comando. Em geral, são aqueles que conseguem fazer um curso superior, que vai para o que nós chamamos das atividades ou para as atividades científicas, e ali ele consegue sobressair melhor. O sistema permite a desigualdade social, também separa quem sabe e quem não sabe dentro da seriação e divide a sociedade em classes desde a escola. Então, não há aqui aquela preocupação com o aluno, todos são considerados aqui iguais. E, naturalmente, está presente na maioria das escolas das sociedades chamadas capitalistas. Um outro aspecto do regime seriado é o livro. O livro ele vai fazer lei entre as partes, entre professor e aluno, e também, vou um pouco mais além, entre pais e a escola, diretores e coordenadores, porque sem o livro a escola não anda e só está certo aquilo que contém no livro. A resposta que o aluno der que esteja fora do livro, ainda que esteja certa, é considerada na seriação como algo errado ou equivocado. A escada, a autora aponta como escada a ordem. Então, nesse tipo de regime, a ordem para tudo. Então, hora para isso, hora para aquilo. As aulas têm o horário certo para começar, tem o horário do recreio, o horário para sair, o horário para entrar, quantos minutos você pode ou não entrar em sala de aula, e mais ainda, a questão de que há uma ordem para entrar de fila e há diversos espaços da escola, fila para ir ao banheiro, fila para cantar, ou isso ou aquilo, fila para fazer apresentações, fila para ir ao banheiro, ou tomar água, ou ir buscar a merenda, tudo tem uma fila e a criança já cresce com a ideia de que
Se ela for ao banco ou algum outro local público e tiver uma fila, ali ela não irá reclamar, porque já de criança já foi habituada a esse sistema. O aluno azucrinado, aponta a autora do livro, ou seja, nem sempre aquilo que a escola diz ela vai saber. Pode até decorar o que está no livro, mas não vai fazer o menor sentido para ela durante o tempo em que ela está ali. A maioria dos conteúdos não passa de um processo de memorização, de uma decoreba, que após o término das provas, tudo é esquecido. Um outro, as cadeiras enfileiradas, todos no mesmo lugar, e de sempre há uma rigidez nesse processo de filas. Quando o aluno assim senta, evita-se a conversa e também, de uma certa forma, o aluno não tem com quem ele conversar. Então, a ideia é que ele só olhe para a frente e só escute o seu professor. A criança no meio do caminho. O processo de seriação, a criança não se preocupa, não há aquela preocupação se a criança sabe ou não. Se ela deu a resposta certa, ela vai ser aprovada. Mas a gente percebe que a grande maioria é aprovada sim na escola, pelo processo de decoreba, mas é reprovada na sociedade, porque tudo que às vezes ela aprende na escola é esquecido. E quando vai para concorrer com outros que não passou por esse processo de estudar por um acúmulo de conteúdos, quando chega lá fora ela não sabe o que fazer. Então ali ela se perde e a sociedade, de uma certa forma, a reprova. O regime de seriado, de acordo com o texto, é como se fosse a escola uma gaiola fechada em que as crianças estão ali presas. E aí nós lembramos do livro da Ruth Rocha, que vem trazer para nós um livrinho muito legal chamado Quando a Escola é de Vidro, em que os alunos não têm, como podemos dizer, eles não têm autonomia para dizer ou para perguntar, é como se eles não tivessem assim a liberdade de expressão ou de opinar. Então, a escola não permite que a criança ou que o aluno tenha essa liberdade para dizer aquilo que pensa, que sabe ou não. Pontos positivos a autora conseguiu encontrar nesse tipo de regime seriado, que é a nota. Então, essa nota ela vem, não importa como. O aluno chegou ao 10, o importante é que ele acertou aquilo que a escola promoveu. E também não há ali relatórios, então o professor não tem aquela preocupação de estar de aluno por aluno dizendo aquilo que ele sabe ou deixou de saber. E aqui nós trazemos o nosso referencial. Escola não é circo e professor não é palhaço. E é da Lilian Lima. E as figuras do vídeo são todas do site Pixabay, que é um excelente site para figuras sem direitos autorais.